No ano passado, a pior queda de janeiro a agosto, desde o início do Plano Real, mas pelo menos. Falar que eu esperava um mercado chegando a 300 esse ano, não estava no nosso radar. A gente tem muitos fatores que continuam positivos para o mercado. Então, possivelmente, a gente vai ter mais um recorde agora em outubro. Alô moçada, mais um bate-papo aqui com a gente, um podcast. Dessa vez a gente trazendo aqui um veterinário e mestre. Você é veterinário, né? Sou veterinário. Veterinário e mestre no mercado agropecuário e também palestrante. Está aqui em Rondon do Pará hoje fazendo uma palestra. Eu já cheguei e trouxe ele para cá. Vamos fazer um podcast com a gente aqui. Está aqui comigo Iberville Neto da HN Agro. Você tá bom, Iberville? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom. Prazer te receber aqui com a gente aqui, sempre uma honra. Prazer é nosso. Contem com a gente. Isso aí, sempre no apoio também, tá aqui com os nossos parceiros, trazendo aqui a UPL, Agropecuária Almeida, que hoje vai ter palestra. Não vou nem te convidar, porque a hora que esse vídeo estiver no ar, vocês já assistiram a palestra aqui em Rondon já. Mas como é que você tá? Você fica onde, residido aonde? Bebedouro. Eu sou sul-mato-grossense aqui da UANA. Sim. Fiz veterinário em Campo Grande, mas tô em Bebedouro já desde 2009. Aí você partiu para esse mercado, a partir do mercado de análise mesmo. E a veterinária você meio que abandonou ou ainda atua? A veterinária acaba sendo subsídio, sim, né? Sim. A base, né? E a gente trabalha com pecuária lá aqui da UANA, então alguma coisa quando eu vou para lá eu ajudo, mas menos do que gostaria. E mais remotamente ali, mais com a parte de mercado, com esses palpites lá Eu vejo que você está rodando bastante também, Brasilzão nosso. Você tem essa empresa que você está palestra também na cidade, nas regiões todas, no Brasil e tal, sempre falando de mercado, né? Isso, é o nosso foco no dia a dia. A gente trabalha com a parte de análises setoriais dentro do agro também, de maneira mais ampla, mas no dia a dia acaba que a demanda que mais ocorre são as palestras e pela correria a gente tem focado nisso, acaba que tem sido o produto mais requisitado, né? E a gente está andando bastante, graças a Deus. Bom demais. E já aproveitando o ensejo, como é que está a nossa pecuária hoje? Pecuária que realmente estava numa baixa total, agora o pessoal parece que está querendo respirar, que parece que vai sair. Desde julho a cara do mercado deu uma mudada, né, Rodrigo? A gente vinha aí com, no ano passado, a pior queda de janeiro a agosto desde o início do Plano Real, mas pelo menos, e no começo do ano passado, no segundo semestre do ano passado, ali em agosto, um mercado crítico, o pecuarista achando que o preço nunca mais ia parar de cair, né? Sim. E naquela época a gente falava justamente que isso passa, né? Sim. E agora a gente teve uma consolidação dessas altas. Não vou vir aqui falar que eu esperava um mercado chegando a 300 esse ano, não estava no nosso radar. A gente esperava um mercado andando, mas andou mais do que esperávamos, o que é muito bom, né? Sim. Só que agora o produtor tem que aproveitar esse momento e, mais uma vez, não para ser pessimista, porque essa alta, na nossa visão, ela vai ficar por um bom tempo. Sim. A fase de alta. Mas ele tem que lembrar que esses momentos de alta também passam, né? Isso daqui a alguns anos. E se aproveitar agora esse momento, se estruturar nesses próximos anos, para quando tiver gente doando o bezerro, ele ter onde colocar, ele se preparar para esse momento. Sim, e agora vai vir as ofertas do mercado, né? Já está preparado para poder, porque vai vir uma alta e essa alta tende a crescer mais ou como é que está a previsão? Porque isso é igual que eu chamo o pessoal aqui e falo assim, será que vai chover? Também é outra coisa difícil de analisar, né? É bem isso. O cenário, a gente tem muitos fatores que continuam positivos para o mercado. Então a gente tem exportações na parcial agora de outubro indicando recorde. A gente está falando de uma exportação maior, já considerando a média diária, maior que a de setembro, do último mês, que foi o maior volume da história. Então, possivelmente, a gente vai ter mais um recorde agora em outubro. Consumo doméstico costuma ter o seu melhor momento na reta final do ano, então é mais um ponto muito positivo. Só que, por outro lado, a gente tem uma ponderação, que a hora que a gente fala isso, o produtor até fala que mas está negativo, está sendo negativo, mas não é negativo. É justamente pelo tanto que o mercado já subiu de julho para cá, o produtor tem que ter um pouco de cautela, porque o mercado às vezes dá uma acomodada. Não é que a gente acha que ele vai voltar e devolver essa alta. Não, na nossa leitura, a cara do mercado ela é mais positiva e deve continuar assim por um bom tempo. Mas alguma devolução às vezes ocorre, né? Sim. Só que aí o ponto positivo é que desde julho a gente tem um mercado mais puxado pelo lado da demanda. A gente tem exportações indo muito bem, o consumo doméstico tem absorvido essa produção maior de carne, que a gente ainda está numa fase de produção em alta esse ano. Isso é importante de ressaltar. Por quê? Porque quando a gente fala desses preços, eles ainda estão sendo puxados pela demanda. Sim.
E agora, a hora que o bezerro der uma andada, já está andando em muitas regiões, em muitas situações, mas o bezerro andou menos do que o boi. A hora que o bezerro andar mais, melhora a rentabilidade do criador, e aí começa a sair fêmea do gancho e a gente tem uma diminuição da oferta. Aí a coisa vira vamos dizer, o ciclo pecuário vira para a fase de alta, segundo o indicador mais clássico, que é a participação de fêmeas. Então a gente deve ter uma diminuição de oferta nos próximos anos, e isso deve retroalimentar esse momento que começou pela demanda, esse momento mais positivo. Só que isso não é uma alta linear ininterrupta. Em algum momento a gente pode ter uma acomodação, voltando um pouquinho e assim por diante. Entendi, isso é normal. Você acha que o produtor rural está preparado para esses momentos de alta, de baixa, nesse cenário hoje aqui? Porque todo mundo esperando reagir, né? E está reagindo e ele está preparado para isso? Eu acho que de maneira... Em termos lá na fazenda, em termos de estrutura, em termos de próprio rebanho para oferecer para o mercado? De maneira geral, quando a gente tem as fases de alta, acaba sendo porque tem pouco gado sendo vendido, então o que a gente mais ouve é: eu queria ter mais gado para vender. Isso. E quando a gente pega, por exemplo, o ano passado, a gente teve em agosto aquela queda de preços, parecia que a pecuária ia acabar, né, entre aspas. Na sequência a gente teve uma estação de monta muito desanimada, porque o mercado estava recuperando, mas ele ainda vinha daquele susto. Então em 2022 a gente teve diminuição do uso de IATF, 2023 também. Quando a gente pega 2022, é o bezerro nascido em 23, vendido agora em 24, e o de 23 é o do ano que vem. Então, justamente por esse desânimo dos últimos anos e por essa diminuição de investimento, e aqui eu usei a IATF como um exemplo, mas isso acaba acontecendo de maneira geral. As tecnologias em geral, né? Isso. Então isso acaba fazendo com que haja menos bezerros para serem ofertados. Então o produtor fica com aquela sensação de que poderia estar ofertando mais ao mercado para aproveitar os bons preços, né? Claro que sempre tem aquele produtor que tenta ir na contramão desse movimento de massa, o que seria o ideal. Mas não é fácil, porque animar para investir, como a gente, no momento de desânimo, como foi o final do ano passado, é complicado, né? Até pela necessidade de caixa, não é todo produtor que está com aquele caixa reservado. E aí mais um ponto que a gente pondera: essa fase de alta ela vem, ela deve durar um bom tempo ainda, mas ela ainda vai passar depois. E aí nessa fase de alta, o produtor fazer caixa para depois comprar o bezerro barato é muito interessante. Estruturar a fazenda, porque ele vai estar com uma arroba valorizada, e isso fica mais barato para ele fazer diferentes reformas e investimentos na fazenda. Se preparar para quê? Para na sequência ter essa possibilidade lá na outra fase de baixa, que, repito, ainda não está perto. Ciclo, né? Mas quando vier, ele vai estar estruturado. Um exemplo que a gente gosta de dar nas palestras é que aquele bezerro do pico de preços de 2021, se a gente tivesse tirado ele vamos dizer, do sistema, entre aspas, o dinheiro dele colocado em caixa, deixado 2 anos rendendo um CDB qualquer aí, em 2023 ele compraria 2 bezerros. Não pelo rendimento. O rendimento ia dar alguma coisa em torno de 20%, 20 e poucos por cento. Mas por quê? Porque esse dinheiro ele não sentiu a queda desse mercado. Então, em outras palavras, na fase de alta, a gente fala que a arroba tem que virar dinheiro. E na fase de baixo, o dinheiro virar arroba. Entendi. Seria, claro que isso aí para todo o mercado, mas a gente tem que lembrar disso, que às vezes é contraintuitivo, né? A gente estava falando aqui algumas tecnologias e tal. E a gente está em alta aqui, um tema que está em alta, que é a rastreabilidade, que até o governo agora aqui no Pará, a gente tem um tempo limite, no final de 2025, se não me engano, está tudo rastreabilizado e tal. Essa rastreabilidade vai trazer um favorecimento para a pecuária em termos de mercado e tal, saber de o que a gente tem, o que não tem, pode interferir alguma coisa? A rastreabilidade, ir nessa direção de um aumento do controle desse rebanho, tudo isso, vamos dizer, é algo positivo do ponto de vista dos olhos aí dos compradores, mas eu não sou muito adepto da obrigatoriedade e disso vir. Claro que no final das contas acaba que o consumidor que manda. Só que quando a gente pega a União Europeia, por exemplo, que é quem mais incomoda, ela não é o nosso grande consumidor de carne há um bom tempo. A gente tinha a União Europeia, depois veio Rússia e agora é a China, né? Os maiores volumes. Sim. Então, eles fazem mais barulho do que compram. Então, eu tenho essa ponderação a respeito disso, que é a rastreabilidade, ir nessa direção de uma identificação individual. Isso tudo é positivo para o próprio produtor, a partir do momento que ele começa a sentir os benefícios, fazer um ganho individual, um controle de nascimentos e etc. Sim. Mas a obrigatoriedade não é o caminho que eu acho mais interessante. Agora, é o que tem aí, vamos acompanhando. Tem que ir acompanhando esse cenário também. E você já falou algumas coisas também, mas eu acho que é interessante a gente... Você tem algum conselho específico para dar para esses pecuaristas que estão aí
acompanhando esse cenário atual agora, essa... Bom, aí a gente tem que... Os diferentes pecuaristas, aquele pecuarista que já está com caixa, apesar de o momento atual estar positivo, mas que ele já vem um pouco mais estruturado, tem pasto, agora pelas chuvas quase ninguém tem, mas a hora que chover, essa fazenda está com uma capacidade de suporte boa, esse produtor, na nossa visão, ainda está numa situação de comprar arrobas e carregar essas arrobas para frente. Sim. Essas arrobas ainda têm um potencial de valorização importante em médio prazo na nossa visão. E ao longo dos próximos anos é sempre investir em aumento de eficiência. A gente, quando entra na fase de alta do ciclo, normalmente ocorre por uma diminuição da oferta de reposição, diminui a oferta de fêmeas, etc., na sequência, né? E isso tende a gerar uma relação de troca mais apertada. Então, essa fase de alta que está apenas no começo, na nossa visão, ela traz preços melhores, isso é bom para todos os sistemas, mas ela traz um aperto maior na relação de troca. Sim, sim. Consequentemente, o produtor precisa ser mais eficiente para usar aquela matéria-prima o bezerro. Quando a gente fala de cria e ciclo completo, a alta de preços, se a gente não tiver uma mudança muito importante aí de produtividade dentro da fazenda, a alta de preços gera aumento de resultado. Isso é quase automático. Na recria, engorda e no confinamento, a conta já é um pouco mais complexa, né? Porque a gente tem relação de troca com reposição e relação de troca com os alimentos. Pensando no confinamento aí também, o produtor acho que tem que ficar de olho no cenário do milho, porque a gente está com estoques finais justos no Brasil e uma safra sendo plantada de maneira um pouco mais lenta do que seria o ideal. Vamos acompanhar também se esse laninha se confirma, se concretiza, né? E se ele se confirmar, até que ponto ele vai se alongar. Porque essa seca que a gente teve bruta interferiu bastante também, né? Muito. Essa seca, inclusive na nossa visão, essa seca ajuda esse momento atual, o boi, né? Só que a seca foi o El Niño nos últimos meses e agora a gente está no cenário de neutralidade indo para a Laninha, mas ainda com efeitos de seca, né? Que acaba... Então a gente teve uma condição corporal dos animais perdendo muito, se não for um sistema suplementado. E agora a gente vê o pecuarista vendo o mercado em alta e vendo o pasto dar uma melhorada. Então eu acho que esse pecuarista, se ele não tiver necessidade de caixa, ele vai ficar com esse gado segurando. Até porque esse gado tá chegando de uma seca forte, ele não tá pela boa para estar pronto, né? Então ele tem todo esse período de engorda ainda. E o pecuarista vamos dizer, com a coragem chegando, que até 15, 20 dias atrás era preocupação diária com fogo, agora ainda existe essa preocupação, mas ela vai diminuindo à medida que as chuvas vão retornando, né? Com certeza. Então, ele vê o pasto animando o psicológico, ali, o cenário, e vê o mercado firme. Então, isso naturalmente gera essa espera, né? Se amanhã, provavelmente, o mercado está mais alto, ou pelo menos isso tem acontecido nas últimas semanas, por que não esperar até amanhã, já que eu estou com pasto? Sim. Então, eu acho que é uma leitura que vai acontecer em muitas situações. Isso não quer dizer que a gente não possa ter um momento mais estressado do mercado, pelo tanto que ele subiu, tá? Então só essa ponderação. Mas agora, final de ano, o consumo costuma ajudar. A gente sempre tenta, pondo tudo aí na mesa e tentando desenhar alguma coisa, né? A gente estava falando um pouco aqui sobre fazenda planejada e a gente vê a estrutura das fazendas, né? E essa estrutura nossa aqui, ela está interferindo muito também nesse mercado, porque eu vejo que nós temos ainda muitas fazendas por se planejar, né? O pecuarista, assim... Não querendo ensinar alguém que está fazendo atividade há muito tempo, com toda a humildade aí que tem que ser para o consultor, para quem não está lá dentro sabendo das dores daquela situação. Cada um tem sua... vocês trabalham em pecuária, a gente trabalha, mas cada um tem as suas, né? As suas dores, mas o produtor ele consegue dar uma aprimorada no sistema, tem bastante chão ainda para melhorar. A pecuária brasileira melhorou muito nas últimas décadas, é impressionante quando a gente pega produção por hectare, liberação de área para agricultura, tudo isso melhorou muito, mas ainda tem um bom espaço para caminhar na nossa visão. Uma informação para vocês, a gente estava aqui em off aqui, eu convidei o Iberville para poder participar também do projeto Fazenda Planejada, a gente poder fazer lives, levar conteúdo e informação para vocês. Então, eu só concretizando aqui, o Iberville vai estar com a gente em alguns momentos aí, no decorrer desses anos aí, e sempre que possível a gente fazer uma live, fazer um conteúdo e levar informação para vocês também. Obrigado mesmo pela sua participação com a gente, vai ser muito bacana. Que isso, prazer é nosso, contem com a gente. É isso aí, show de bola. E obrigado por você estar participando aqui com a gente, estar aqui na nossa cidade também. Aproveitei o gancho, falei assim, tem que estar aqui, vamos fazer um podcast. Não, muito bom, eu que agradeço. Agradeço o espaço, o convite.
É isso aí, moçada. Então tá aí. Teve o Iberville aqui com a gente. Obrigado pela participação de todos vocês. E eu só não chamo pra palestra, que a palestra, quando você assistir, já acabou aqui. A palestra é agora mesmo, eu já tenho que correr pra lá, porque já estão nos preparativos. Mas brigadão mesmo. Obrigado. Um abraço, pessoal. E agradecer também, tá ali meio que distante ali, o Lelis também. Obrigado, Lelis, pela participação nossa aqui também no nosso canal e trazer o Iberville e tudo aqui pra gente. Valeu, moçada. Um abração pra vocês. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Um abraço.